A Rádio Clube de Itapicuru, nesse exato momento, conversa com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapicuru, Governador. Prazer ouvir, meu querido. Prazer meu e mais ouvir a Rádio Clube, onde nós constatamos já a importância, além da credibilidade, além do seu jornalismo, a grande expectativa da FM, que vai atingir muito mais ainda os municípios e com certeza o Brasil está bem representado, só pode levar o nome dos municípios. Presidente, qual é o ponto positivo em um encontro de vereadores tão importante como esse que aconteceu na cidade de Sergipe? Ponto positivo, o polo legislativo brasileiro, a história brasileira. Estavam presentes 6 estados brasileiros naquele encontro, com renomados palestrantes, a exemplo de Ciro Gomes, que realmente é um cara que deu um show, uma palestra de excelência, nomes a nível nacional, o vereador Nizam, lá do estado do Ceará, do estado do Ceará mesmo, parece. Enfim, renomados palestrantes como Isaac Lima, Adelis Merim e outros palestrantes que só nos fez colocar mais conhecimento. Para mim, a importância é levar 10 vereadores para qualificar. Para mim não é gasto, para mim é investimento. Foi uma marca que fez uma cobertura excepcional, por exemplo, lá no jornalista, sabe daquelas palestras importantes para nós vereadores. Cadê a gente está aprendendo para que nós possamos ter um legislativo mais forte. Um legislativo mais forte quer dizer que o executivo vai ter que se adequar a cada dia a uma realidade e que os munícipes ganhem cada vez mais. Porque esse é a meta. O legislador tem que saber qual é o papel do legislador. Não adianta dizer que é vereador se você conhece o que é o papel do vereador. Por isso eu me sinto honrado de ter o apoio dos vereadores na presidência e ter também essa oportunidade de estar levando os vereadores para conhecer melhor como funciona o legislativo brasileiro. Você vê, teve palestra de oratória, teve palestra de conhecimento da questão da parte legislativa, onde cada dia a gente está aprendendo, e aqui nós estamos adaptando à realidade. Vereadores aqui, então começou com alguns probleminhas, mas hoje a gente conscientizou eles, nós devolvemos aqui requerimentos, devolvemos projetos de lei, por causa de falta de técnica legislativa. Aqui você tem uma ideia, Framar, nós temos aqui umas leis que foram aprovadas aqui na década de 80, quando a gente for olhar, se aprova um projeto de lei, depois baixa um decreto, quer dizer, muitos não tem na prefeitura. Eu gostaria de parabenizar a prefeitura, por hoje deu o primeiro exemplo, mandando para a Câmara, dizendo, por exemplo, quando se faz um projeto do Legislativo, você tem uma numeração, a prefeitura, quando ela vai lá, que é sancionada, ela muda a lei. Então a prefeitura já mandou hoje, dizendo a sanção de cada lei que aqui é aprovada, para que nós possamos saber qual é o número da lei e que nós possamos estar vigente junto ao Executivo e às comunidades. É por isso que eu digo, é importante sim, a gente tem que estar participando de congresso nacional como esse que foi citado. Inclusive, quero dizer que nosso município, por 3 vezes, foi citado o exemplo do nosso encontro regional, do nosso encontro do município e outras questões relacionadas ao nosso empenho de estar participando de encontros como esse. Vereador Walter Jorge, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapicuru, aquele requerimento que faz a solicitação da ampliação do sistema de água do Retiro, já chegou às mãos do governador? É isso que eu estou falando para você. Nós, vereadores, não sabemos do nosso poder. Nós não sabemos do poder que nós temos. E quando nós aprovamos aqui no requerimento de autoria, levei ao governo do Estado. O do Estado também gostaria de parabenizar ao ouvidor-geral do Estado, o Carlos Deus, do qual fiz 5 reivindicações, e todas as 5 ele respondeu. Respondendo, uma já foi resolvida praticamente, foi a questão do requerimento do retiro. Uma vergonha, dinheiro público sendo mal utilizado pelo governo do Estado, onde teremos lá parte da população, já fez um ano agora de setembro, está fazendo um ano agora no final do mês, e nós conseguimos resolver, através do requerimento, veio ao governador do Estado. Na outra quarta-feira já veio o engenheiro da sede no Retiro, passamos a tarde lá. Ontem o diretor regional da sede já nos ligou e hoje o prefeito já foi a Salvador,
já para assinar o convênio com o governo do estado para a execução da obra da água do Retiro. Então, é importante que os vereadores participem. Então, isso não é uma questão minha, é uma questão que nós aprovamos um requerimento, os vereadores aprovaram e isso já é benefício para o município. Então, vamos estar sempre cavando aqui do executivo municipal, do executivo estadual, além de fazer a nossa parte, que é nossa obrigação de fazer, buscar cada dia melhor atender os municípios como um todo. Presidente Walter Jorge, os trabalhos que estão sendo feitos aqui na estrutura do prédio da Câmara Municipal de Itapicuru pararam, continuam acontecendo ou não tem nenhuma previsão para a previsão é de uma parada, porque nós estamos fazendo uma parceria com o município. A Câmara sozinha não tem condição de fazer a reforma que nós previmos. Nós fizemos aqui uma especificação no valor de R$ 32.900, que é o valor que nós poderíamos. Já pagamos 25 mil com recursos da Câmara, que já foi feito aqui até agora. E o restante, ainda temos só pagar de R$ 7.390, mas nós estamos, na verdade, vamos estar com o prefeito, para que nós vamos botar um porcelanato na frente da Câmara, sim, já estamos em parceria com a Prefeitura, hoje estamos buscando outros caminhos para que nós possamos terminar a execução da obra, porque a Câmara, com certeza, não dispõe de recursos para fazer toda a reforma que nós planejamos. Temos certeza que os recursos são muito mais, nós precisamos gastar, por exemplo, para o ano, a partir de janeiro, nós podemos gastar mais dinheiro para terminar a obra, mas esse ano não podemos mais, nós estamos no limite da despesa de R$ 32.900. Então isso não dá para fazer a reforma que nós estamos previstos. Estamos em contato com o prefeito, que nos garantiu que vai nos ajudar. Estou procurando, a partir da próxima semana, já para reiniciarmos as obras, procurar os parceiros, além da prefeitura, para que nós possamos terminar essa obra. Com certeza iremos executar e dar cada dia mais no sentido ao legislativo. Os vereadores se empolgaram, os vereadores estão empolgados com a gestão. Nós estamos buscando e tenho certeza que a Câmara não é questão de ser uma Câmara bonita, é uma questão de ser um lugar onde chegue as pessoas de saúde e a Câmara de Vereadores. Nós sabemos que a Câmara é ali, terá um recebimento por parte dos vereadores, dos funcionários, com mais qualificação, mais humanizado, e nosso objetivo é esse. Tenho certeza que essa parceria vai dar certo e vamos terminar assim essa obra. Presidente, obrigado pela entrevista e a Rádio Clube coloca à sua disposição o espaço, fica à vontade para a mensagem final. Gostaria de agradecer ao prefeito pelo seu empenho na questão do CISAM, que é um consórcio intermunicipal de infraestrutura com mais 14 municípios, que é feito pelo município. Estamos buscando parceria na questão de infraestrutura, com saneamento do município, enfim, são diversos projetos. E mais uma vez, reafirmar com todas as letras, somos parceiros do município, somos aliados à gestão, o que não vai me impedir de cobrar, pois fui eleito para isso, defendo a comunidade. Parabenizo ao pessoal da Água Redonda por ter interditado a BA. Todos os deputados já pediram, o prefeito já pediu, os vereadores, mas não foi executado. Tenho certeza que na mesma hora que estava aí, eu estava dentro de eu estava em Salvador buscando a questão da água, eu estava na ouvidoria geral do estado, quando o Jackson me passou um áudio mostrando a situação da interdição. Eu mostrei o ouvidor geral do estado, aí ele me perguntou, alguém da ouvidoria, um assessor, esse vereador não estava com vocês lá no dia que ele estava lá, estava com nós, mas nós somos povo, nós não somos poder, nós defendemos a comunidade e vamos estar buscando sempre isso. Então, sei que muitas vezes o secretário do município não gosta de cobrança. O prefeito também, às vezes, gosta de cobrança, porque ele disse que o que acontece aqui só faz ajudar ele. Então, o nosso papel é cobrar, ajudar a gestão e a convicção de tudo isso, de que nós possamos saber que as comunidades estão sempre, cada dia, beneficiadas. Eu vejo a cobrança aqui, em uma sessão, quando chega na outra, não tem mais aquela cobrança. O prefeito está buscando coisa. Exemplo aí vai ser a creche da Água Redonda, a creche da sede,
a Creche de Sambaíba, a UBS de Lagoa Redonda, enfim, diversas obras estão sendo executadas e nós estamos aqui para aplaudir a gestão, nós também estamos aqui para criticar quando for necessário. Nós fazemos parte do Legislativo, são poderes harmônicos dependendo de si, mas somos parceiros, tenho certeza que o Magno vai conseguir realizar a gestão que ele sempre planejou. Conversamos com o presidente Walter Jorge aqui no Jornalismo E aí? 60 da Rádio Tudo. A gente tá boa?